Ah, quem viu meus stories ali sabe por quê que eu fiz esse desabafo aqui. Fui abrir meu Instagram agora pra avisar, vou começar a live e tal, pra falar. Prometi pra vocês que eu falaria. Oi, Ju! Prometi pra vocês que eu falaria sobre o meu processo com a minha doença autoimune, de quando começou, de como foi, o que eu fiz, as coisas que aconteceram até hoje, como é que tá tudo isso. E aí eu abri meu Instagram agora e eu recebi uma mensagem de uma seguidora que me emocionou. E eu tinha acabado de sair dali da maquiagem e tal. E aí eu comecei a chorar. Aí eu não gosto de fazer esses stories chorando, porque parece que, Lu, tudo bem? Antônio, parece que eu tô querendo me, né, não. É que eu me emocionei de fato, né, não teve como. Aí eu mandei um áudio pra essa seguidora. A seguidora eu não a conheço pessoalmente. E ela me respondeu de novo, eu não mandei o print, não coloquei aí, mas depois, enfim. Bom, vamos lá, pra que eu tô aqui? Vamos pro objetivo, e depois eu falo sobre a Luana. Luana, fica aí, que essa live é pra tu, mulher. Que é falar sobre o meu processo com uma doença autoimune, que por um tempo me limitou as minhas capacidades físicas, que me limitou, que me fez, que eu parei, que eu não conseguia andar, que eu não conseguia sequer escovar o dente, porque me doía, não conseguia girar uma maçaneta de porta, que eu desenvolvi uma doença autoimune, que é a artrite reumatoide. Oi, Ju! Obrigada! Eu desenvolvi uma doença autoimune. E aí, antes de entrar no campo emocional, porque eu acho muito importante abordar isso, porque doenças autoimunes, elas estão muito enraizadas em processos emocionais mal resolvidos. Mas antes eu vou tentar ser breve, eu sou muito prolixa, eu falo pra um caramba. Eu vou tentar falar do processo clínico mesmo, do processo patológico, de como começou e como é que eu tratei dessa. Porque também pode ser um caminho para as pessoas já começarem, as pessoas que estão sofrendo com doenças autoimunes, para elas também ter uma luz ali de para onde elas podem ir, onde elas podem. Estou me arrumando aqui. Para onde elas podem recorrer para começar o seu tratamento, para começar a se sentir melhor. Porque eu recebi essa semana diversas mensagens de pessoas falando assim: eu estou sofrendo muito, estou sentindo muita dor, não está sendo fácil. Como é que foi para você? Como é que é para você? E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso falar sobre isso, porque algumas pessoas chegaram para mim, então assim, se isso chegou para mim, eu preciso, de alguma forma, eu sinto, né, que é um chamado, sei lá, para que eu possa ajudar, auxiliá-los, esclarecer, iluminar aí, talvez, alguma coisa para ajudar essas pessoas. Enfim, vamos lá. Eu desenvolvi uma doença autoimune chamada artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide? É uma doença que inflama todas as articulações do seu corpo. Quando eu falo todas, são todas mesmo, desde os dedinhos dos pés até cervical, maxilar, enfim. Então você imagina, todos os movimentos ficam prejudicados, dores, depende do grau que tá essa doença, insuportáveis, a ponto de limitar o nosso movimento, a ponto de não permitir com que a gente realize coisas básicas, como dobrar joelho, agachar. Eu falei, eu não conseguia girar uma maçaneta de porta, eu não conseguia escovar o meu dente. Para eu tirar a minha roupa era um sacrifício, para eu fazer esse movimento de tirar uma blusa. Nossa, eu sentia dores horríveis, né? Dores, né, insuportáveis, horríveis não, insuportáveis. E eu passei, eu acho que uns 2 anos, quase 2 anos, sentindo essas dores. Começou no final de 2018, se eu não me engano. Foi em 2018 que talvez eu tenha começado. Eu comecei a sentir dores nos pés. E eu achava que era por causa do tênis, eu achava que era fascite plantar. E óbvio, inflamação, ela vai dando as inflamações articulares, elas vão inflamando as articulares. Então vai ser, deu no pé, é fascite plantar, porque é uma inflamação, né? Deu no joelho, eu tive como é que é o nome daquele negócio? Tinha uma bola aqui atrás do joelho, eu esqueci o nome, gente, me desculpa. Depois eu pego e falo pra vocês. Mas eu falo, depois eu falo, enfim. Eu não conseguia dobrar o joelho, eu não conseguia estender o cotovelo, eu não conseguia fechar as mãos, eu não conseguia fazer isso aqui. Eu sentia muita fraqueza. Então, ou seja, mancava muito por causa da dor no pé. Mas tem um gato aqui, gente. Da dor no pé que tava insuportável, e tudo começou assim. E aí, essas dores foram aumentando e foram
atingindo mais articulações, cada vez mais. Mas, gente, ele tá me arranhando aqui, desculpa. E foi aumentando cada vez mais e foi subindo, né? Ombro, cotovelo, as mãos, punho. Gente, imagine, toda a natureza, todas as minhas articulações doíam e doíam muito. Bom, comecei a buscar recursos terapêuticos, não, recursos, fui num médico que entendia tudo de sobre pisada, sobre pé, ele me auxiliou, melhorou um pouco, mas também não foi. Fui pra, nem lembro, cara, fiz um caminho muito grande. Até que, dadas as circunstâncias, eu fui pro reumatologista, porque a gente só podia imaginar que essa doença, né, que essas dores era advida de algo metabólico, né, de algo que tava atingindo o corpo inteiro. Tá bom. É o meu reumatologista que eu falo que é meu malvado favorito, o Dr. Jasson Castro. Ele atende até hoje aqui em São José do Rio Preto. E foi quando eu cheguei até ele. Ele é muito bravo. Ele é muito bravo, mas hoje ele é a pessoa que eu mais amo na minha vida, porque ele me ajudou muito. Vamos dizer assim, ele me salvou, né? Ele me tirou do processo agudo, de dor aguda, para que eu pudesse começar a voltar a ter uma vida normal. Imagine que isso aconteceu pra mim quando eu estava na minha alta performance do fisiculturismo. Pra quem não sabe, eu não fui atleta, porque atleta compete, mas eu vivi o fisiculturismo basicamente anos da minha vida. A maior parte da minha vida foi vivendo como o estilo de vida de um fisiculturista. Então eu estava na minha alta performance, eu não estava no meu melhor shape, né? Não tava, porque eu já não estava pensando mais na parte esteticamente física, mas na parte de performance de treino. Eu treinava, eu juro por Deus, eu lembro que quando eu treinava numa academia aqui, a pessoa falou assim, nossa, o povo para pra ver você treinar, né? Porque a tua performance de treino, ela é muito boa. Tua técnica, como você treina, na intensidade que você treina. Imagina que eu tava assim, voando na musculação, mas voando. E aí, pá, veio a artrite reumatoide e mexeu com tudo isso. E falou, agora parou, minha filha, chega, deu. Agora você não vai fazer mais o que você faz. Imagina, eu sou formada em educação física, dou aula até hoje, mas já dava aula há 10 anos. E é minha profissão, eu mexia com o corpo humano, com o movimento, e eu não conseguia me movimentar. Vai vendo, café. Então imagina como isso foi. Não me movimentava mais, não conseguia mais nem mostrar qualquer tipo de movimento para minhas alunas. Só que por ter experiência e dar aula há muitos anos, né? Muitos anos fazendo isso, eu tenho uma boa, modéstia à parte, eu tenho uma boa didática. Minhas alunas já eram alunas minhas antigas, então apenas eu falando e orientando, eu conseguia dar as minhas aulas. Mas muitas vezes elas precisavam me ajudar a pegar peso, a trocar peso, porque eu não conseguia, eu não tinha o movimento. Então aconteceu, né? Veio, e dor, e dor, e dor, e dor, e dor. O que nós vamos fazer? Comecei a fazer os exames. Importante dizer para vocês, doenças autoimunes, elas não são diagnosticadas por exames laboratoriais. Óbvio que a gente precisa fazer exames para que a gente veja, os exames que são pedidos pelos médicos são vários, para que a gente entenda que alguns marcadores ali dentro do nosso corpo não tá bacana e comece a pensar que pode sugestionar para qual doença autoimune, o que tá acontecendo. Uma doença autoimune, a grande maioria delas, elas são diagnosticadas clinicamente. Como é que é? Por histórico, né? Vai fazendo perguntas. Você tá sentindo dor? Quando que começou? De que forma começou? Qual que é a natureza dessa dor? De que forma que ela vem? Então aí vai juntando esses elementos com os exames laboratoriais, né? Juntando essa história clínica, né? Do paciente, da pessoa. E aí a gente vai desenhando um quadro e vai buscando para entender que tipo de doença autoimune que foi desenvolvida ali. No meu caso foi a artrite reumatoide. Então, o meu primeiro passo foi buscar um reumatologista, tá? Um reumatologista para identificar exatamente essa e nós vamos tratar a partir disso aqui. Deu certo, né? A gente tratou a partir da artrite reumatoide, mas acontece em muitos casos, às vezes a pessoa achar que é uma doença autoimune, mas é outra. Então, por isso que precisa existir um acompanhamento e uma auto-observação, para que você possa entrar em contato com o seu médico, para você possa passar para o seu médico, para que ele possa, quanto mais
elementos, né, mais coisa você dá para o seu médico ali, para ele identificar, mais fácil fica para ele diagnosticar e buscar um tratamento adequado para aquilo que você está sentindo. Eu recebi pessoas aqui com fibromialgia, eu acho que teve uma outra que me mandou mensagem que não falou, acho que ela não sabe, mas que vem sofrendo, que vem, né, desenvolvendo. E são doenças decorrentes de estresse. E esses estresses não são apenas estresse do dia a dia, que a gente passa nervoso com as coisas, com a família, com a situação. Não, também. Mas é como a gente lida com o estresse. É como a gente enxerga esse estresse e como a gente responde a esse estresse, né? E pensa que também internaliza esse estresse. Vamos imaginar o estresse que nós causamos a nós mesmos diante das emoções que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue resolver. Então, o primeiro caminho, a gente entrou ali na parte patológica, na parte clínica, de médico. Busque o médico para identificar, né, o que é que pode, qual doença que pode ser que você desenvolveu ali, para buscar um tratamento, para te tirar desse primeiro início, desse sofrimento de dor, que é insuportável, que vai desencadeando mais um monte de coisa. Você imagina uma pessoa com dor, como é que você fala para ela não se estressar? Ela não consegue fazer nada. Ela não consegue realizar movimento, ela não tem disposição, ela não tem ânimo, ela tá sempre fadigada. Era o que eu sentia cansaço o tempo inteiro. Chegava momentos do meu dia que eu precisava deitar. Você precisa deitar. E aí, até pra dormir era ruim, porque eu sentia dor dormindo, né? Então, assim, eu já cheguei a acordar de madrugada com dor insuportável e ter que tomar um anti-inflamatório, porque senão eu não ia conseguir dormir. Eu cheguei a gritar de dor, né? E isso é real. Vou arrumar aqui, que não tá muito bom. Melhor assim. Então, ninguém sabe disso. Eu tô falando isso agora, mas assim, não é porque eu escondi, não é por nada disso, né? Não foi escondido, mas simplesmente porque eu tava passando pelo meu processo. Você não tem disposição, não tem ânimo, não tem vontade de falar nada. Não é nada que você não quer falar que você quer esconder. Eu nunca escondi nada dessas coisas da minha vida, eu nunca, né? Mas também, assim, nunca senti pena de mim. E depois, junto com esse processo, eu também sempre fiz terapia. E eu resolvi abordar isso. Ai, pelo de gato. Abordar isso nas minhas sessões terapêuticas, né? Eu passei aí nesse período por 2 terapeutas que me ajudaram muito. Uma até agora tava fazendo uma live, eu tava acompanhando a live dela, que é a Tatiane Stropa, que hoje ela trabalha com psicoaromaterapia, mas ela me ajudou demais. Fibromialgia, eu acho que a Lu também é fibromialgia. A fibromialgia, eu não sou especialista nisso, tá? Mas a fibromialgia, ela é diferente da artrite reumatoide, porque ela não dói só as articulações. Ela dói o músculo, a pessoa sente dor, ela fala, eu sinto dor na carne, né? Não é assim, falando desse jeito, eu sinto dor na carne. E são dores insuportáveis. Eu já tive uma aluna com fibromialgia, dela chegar chorando nas aulas, que ela não suportava as dores. Ela falava assim, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu tentava ali, através da atividade física, com o conhecimento que eu tenho a respeito de tratamento para doenças musculoesqueléticas, ajudá-la. Ela saía até melhor da aula, mas como uma doença autoimune, ela é sistêmica, né? Ela ataca o sistema todo do seu corpo, né? Então, eu procuro sempre falar, quando você tem a desenvolver uma doença autoimune, não adianta só tratar ela de forma isolada, só com o reumatologista. Você precisa pensar que essa doença ela é sistêmica, ela vem de vários fatores desequilibrados que a gente tem com a gente, e o emocional é um dos principais. Então a gente precisa abordar essa doença, tratar essa doença em várias frentes. Terapias alternativas, integrativas, aí vai daquilo que você quer pra você, daquilo que você busca pra você, mas você precisa entender. A alimentação, ela é muito importante, ela é de extrema importância, porque a alimentação, ela vai determinar o nível de inflamação no seu corpo, né? A forma como você trata o seu corpo no sentido físico mesmo, como você se alimenta, se você se exercita, de que forma você trata o seu corpo real, assim, sem ser o corpo emocional também. Então é importante que vocês entendam que a pessoa que está sofrendo ali com uma doença autoimune, que é integrado, não dá para separar, é só o físico, não, é tudo. É a mente, é o físico e é também
o espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não tô falando de religião. Eu tô falando de como você trata o seu campo espiritual. Porque não adianta falar, somos seres biopsíquicos espirituais. Ou seja, biológicos, mentais, psíquicos, né? E espirituais. Tem gente que não acredita, tudo bem, sem problema nenhum. Acho que cada um tem a sua liberdade para acreditar naquilo que se, né, se entende. Mas as pessoas que têm uma mente mais aberta e que querem, de fato, entender a raiz daquilo que está causando as dores dela, seja no físico, é importante entender que também a gente tem que olhar para a questão espiritual da gente. Bom, dito isso, caminho médico para identificar o que vamos tratar, de que forma vamos tratar, que tratamento vamos fazer, para te tirar dessa zona de dor, né? Porque o remédio, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a sua dor, vai minimizar a tua dor e vai te dar autonomia para você conseguir respirar, para você, nossa, agora eu consigo fazer alguma coisa. E nesse eu consigo fazer alguma coisa, o buscar de fato outros recursos para estar aí tratando, né, todo esse contexto sistêmico que estabeleceu ali no seu corpo. E agora vamos falar da parte que eu gosto, vamos falar da parte que me interessa muito, que é da parte que eu trabalho, que é a questão das emoções, né? Que é a questão das emoções relacionadas a essas doenças autoimunes. Eu vou falar da minha descoberta e que eu venho fazendo. É um processo, é desenvolvimento. Não é, você descobriu num dia, Não. Isso eu venho fazendo esse trabalho já lá desde 2019, tá? Não é uma coisa de agora. Mas hoje eu tenho mais clareza e mais segurança pra falar pra vocês, porque eu já fiz coisas, já testei coisas, já entendi coisas, coisas já ficaram mais claras pra mim, pra que eu pudesse vir aqui e te dar essa clareza e te dar essa informação para que talvez isso possa valer de alguma coisa. E aí, na questão das emoções, o que eu percebi? A doença, a artrite reumatoide, aí quem tem outra doença, fibromialgia, tenta transpor, vai tentar fazer um trabalho mental aí. Aí isso é um trabalho que você vai fazer, eu não posso fazer por você. Tentar buscar a raiz disso. O que é a artrite reumatoide? Ela é uma doença que limita as suas articulações. Ela te trava, ou seja, ela tira a tua flexibilidade, porque eu já não consigo mais agachar, eu já não consigo mais mexer os dedos, eu não consigo ter movimento articular, eu não consigo, né? Eu fico paralisada, dura, né? Porque tudo dói, tudo machuca, tudo, né? Então a flexibilidade acaba. E o que eu entendi com isso? Lógico, fazendo terapia com pessoas me auxiliando, pessoas me dando suporte, me balizando nesse processo. Ignis, será que você não tá sendo inflexível? Pô, inflexível? Como? Não me considero uma pessoa inflexível lá no começo. Pô, eu sou uma pessoa de boa, né? Mas não. Hoje eu percebi e venho percebendo e quando eu falo que eu tô fazendo um processo de olhar pra mim, de curar as minhas dores emocionais, recentemente ficou muito claro pra mim, mas muito claro, que eu sou uma pessoa extremamente inflexível e não com os outros, comigo mesmo. Como isso? Ah, você aceita os seus defeitos, você aceita as suas limitações, você aceita as suas distorções? Olha, eu aceito. Eu aceito que elas existem. Mas eu não me desculpo por isso, não. Falo, não. Pera lá. Não. Ou seja, quando eu falo não pra mim mesma, quando eu me imponho coisas, quando eu me forço a fazer coisas, eu estou sendo inflexível comigo. Eu falo, eu tenho esse defeito. Vou tentar melhorar ele. Mas eu não acolho ele. Eu não gosto dele. Eu falo, você não pode ser assim. Você não pode fazer desse jeito, Ignis. Você não pode tratar as coisas dessa forma. Então eu, Ignis, comigo mesma, eu sou inflexível comigo. Eu não tenho flexibilidade para comigo mesma. Então, hoje, posso dizer que uma das coisas que me causou, que me trouxe a experienciar, a ter experiência da artrite reumatoide é exatamente isso. A minha falta de flexibilidade pessoal. E não é para com os outros. Com os outros eu sou extremamente flexível. Até porque eu penso que a pessoa faz a vida que ela quiser. Ela tem a liberdade para ser quem ela é. Se ela quiser ser melhor, ótimo. Mas se ela quiser viver a vida dela, eu não posso fazer pelo outro. Eu tenho que fazer por mim. Eu mudando a mim. Eu sendo boa comigo mesma, eu consigo ser boa com o outro.
Por isso que eu falei que agora é o momento de eu chegar e conversar com vocês, porque eu já consegui identificar isso já ficou claro pra mim, então fica mais fácil eu poder trazer e falar isso aqui pra vocês, né? Então, o que acontece? Essa falta de flexibilidade, pessoal, me fez a vida, me falou assim, então peraí, eu vou te mostrar no seu físico, na sua realidade concreta, o que é isso que você vive internamente, que você faz com você internamente. Me desculpa se eu me emocionar. Eu não sei nem explicar isso agora. Mas foi aonde me parou. Foi aonde a vida me parou para que eu pudesse começar a olhar para mim. E olhar para mim para curar aquilo que eu faço comigo internamente. Aquilo que eu não aceito em mim. Aquilo que eu não acolho em mim. Gente, somos seres humanos. Somos falhos. Temos defeitos. Óbvio que eu sempre falo, não sente em cima do teu defeito e justifique as merdas que você faz. Tente sempre melhorar. Mas você precisa olhar pra esse defeito e você precisa amar esse defeito acima de todas as coisas. Acolher esse defeito. Você tá, pô, eu sou assim. Mas o que eu posso fazer pra melhorar isso? E hoje é um trabalho que eu venho fazendo comigo. O que eu posso fazer comigo para que eu não seja tão inflexível? Para que eu tenha mais... Para que eu flexibilize mais as minhas emoções, aquilo que eu cobro de mim. Porque eu me cobro diariamente. Eu me cobro que... Por que eu não consegui fazer isso? Eu me cobro por que eu tô sentindo isso? Eu me cobro por sentir amor por alguém. Eu não aceito que eu amo alguém. Vocês conseguiram? Olha que coisa doida. Eu não aceito. Por quê? Porque eu não tô sendo flexível com os meus sentimentos. Pô, por que eu não posso amar alguém? Porque... E não que eu faça, porque você não ama. Não, amo. Nossa, entrego amor. Mas o que acontecia? Eu amava, né? Eu entregava amor. Mas eu não me amava. Não me amo. Sei lá, não cheguei nesse grau ainda. Eu não sentia esse mesmo amor que eu tentava dar em mim. Porque comigo eu era dura. E eu não era dura com o outro. Com o outro, né? Amor. O amor é leve. O amor é, né? Flexível. E aí... Tá muito filosófico? Tá muito louco isso aqui? Vocês falam pra mim. Você tá viajando. Tá em outro planeta. Vocês falem aí pra mim que eu tô aqui. Eu tô falando o que tá vindo aqui no meu coração pra contar pra vocês. Então a vida... me trouxe essa doença, me colocou nessa realidade, me mostrou isso. E aí, Ignis, o que você vai fazer com isso aí? O que você vai fazer com isso aí? E assim, por eu ter uma consciência mais expandida, eu nunca me fiz a pergunta assim, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Eu sempre me falei o seguinte, por que não eu? Não é por que comigo, mas por que não comigo? Né? Então eu tenho que aprender alguma lição de tudo isso. E eu venho ao longo, né, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 5 anos, 4 anos, aprendendo sobre o que a vida, o que Deus, o universo quis me mostrar quando ele me trouxe uma doença autoimune que me limitou, que me parou, que me tirou do trabalho que eu fazia, né, tanto comigo mesma na parte física, quanto com as minhas alunas, com o meu trabalho que eu desenvolvia profissionalmente, com a minha carreira profissional. Então, eu precisei olhar para essa doença, não só pelo lado clínico, mas também pelo lado emocional. E nesse processo, nesse caminho que eu vim fazendo, eu entendi que eu sou extremamente inflexível comigo mesma. E o que eu venho fazendo a partir de então? Todas as vezes que eu me percebo não sendo dura demais comigo, porque quando eu falo que eu sou dura demais mesmo. Mas pra um cacete. Isso aí é papo, a gente vai falar disso, eu vou exemplificar em outro negócio, outra live. Então eu sou pra um caramba. Eu não admito os meus erros. Eu falo, tá bom, eu errei, mas eu não admito isso. Então, toda vez que eu me vejo numa situação dessa, toda vez que eu me vejo de frente com alguma situação que me traz essa emoção, que a vida me mostra, e agora, o que você vai fazer? Você vai ser dura com você mesma ou você vai equilibrar as coisas? Então, eu venho fazendo esse processo. Assim, já sei que sou inflexível comigo mesma, já sei que sou dura demais. Nessa situação, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? Por que isso chegou pra mim? E de qual a melhor forma
que eu tenho que lidar com isso para que eu não seja extremamente dura comigo mesmo. Deu pra entender até aqui? Quem tá aí? Fez sentido pra alguém isso que eu falei? Vou até tomar um café, alguém me responda aí. Tá gelado esse café já. Esfriou. Fez sentido pra alguém? Agora falando, voltando só um pouquinho pra parte de medicação. Eu tava até maio usando uma medicação imunobiológica que eu preciso pegar pelo alto custo, porque ela é caríssima, 30 comprimidos, hoje se for comprar na farmácia custa 10 mil reais, então eu precisei. O que aconteceu nesse meu processo? Só presta atenção. Quando eu descobri, eu tive que entrar no programa de alto custo do SUS. O que me implicou isso? Implicou eu fazer coisas que eu odiava fazer. Por exemplo, quando a gente vai buscar um remédio no alto custo, são filas gigantescas. Eu chegava a ficar 2 horas, 2 horas e meia, cheguei a ficar 3 horas sentada lá esperando a minha vez pra pegar o meu remédio. E o que isso me mostrou? Ignis, você tem que exercitar sua paciência, você tem que ser mais leve, porque não adianta nada que eu fizesse, nenhum estresse que eu teria ali poderia acelerar que eu passasse na frente de outras pessoas, ou que tudo fosse mais rápido, para que eu conseguisse pegar o meu remédio e sair de lá o mais rápido possível, porque eu sentia que eu tava perdendo tempo, que eu tô perdendo tempo, tô perdendo 3 horas do meu dia. Mas se eu não perdesse essas 3 horas do meu dia, eu também perdi a qualidade de vida, que as dores poderiam voltar. E eu poderia novamente ficar limitada. Então, o que eu preferia? Perder essas 3 horas, ficava sentada, muitas vezes ficava sentada lá no chão da farmácia de alto custo, né? Pessoas entrando, saindo, e eu vendo outras pessoas sofrendo também, com outras dificuldades, com outros problemas. Então a vida foi me mostrando tudo isso. E eu falava assim, não, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer essa espera. E uma coisa que eu sempre brinco, né, que eu falo, Ariano não tem paciência. Então, o que eu precisei desenvolver nesses momentos? A paciência, porque eu não adiantava fazer nada. Eu ia ter que esperar para pegar esse remédio. Porque se eu não esperasse, provavelmente eu sentiria dor. E se eu sentisse dor, provavelmente eu ia ficar mais estressada. E se eu ficasse mais estressada, essa dor aumentaria. E aí ia desencadeando mais um tantão de coisas. Então, sobre uma doença autoimune, importante investigar a raiz das suas emoções. Aonde é que você está falhando com você mesmo. Mas isso é que você pergunta pra você. Senta, para, onde que eu tô falhando comigo? Aonde que eu não tô me aceitando? Aonde que eu tô sendo duro comigo? Ou aonde que eu tô me enganando? Ou que mentira que eu tô me contando? Não sei. Você vai se fazer as questões, né? Vai vir pra você o porquê que a vida... Porque a vida me trouxe isso. O que a vida quer me mostrar? O que a vida quer me mostrar? Eu vivendo essas dores, essas limitações, tudo que vem, né, todo o contexto, toda a realidade vem quando a gente vive uma doença autoimune, quando a gente está com ela no seu estágio agudo, né? Então, se questione, o que eu preciso curar em mim, emocionalmente, quais emoções que não estão bacanas, que não estão equilibradas, que não são boas. E aquela coisa que a gente fala, né? Quais são as crenças, né, que a gente tem? O que eu acredito? Quais são as dificuldades que eu enfrento? Que eu não consigo lidar? E tentar começar a lidar com isso. A tentar começar a entender. Isso é que eu falo, autoconhecimento, autodesenvolvimento. É só você que pode... Vini! Ju! Ai, um beijo. Desculpa, eu tenho que mandar beijo pra eles. Vi, Vi, que saudade de você. Então, o que eu preciso aprender? O que eu preciso saber? Mas é com você, não é fora. Isso eu aprendi, isso eu venho sempre fazendo. Eu falo assim, o que eu tô fazendo que não tá dando bom? Por que eu atraí isso pra minha vida? Por que eu tô vivendo isso? O que essa situação quer me mostrar? Como eu falei nos stories, agora que eu me emocionei, a gente, não é a doença que me determina, né? A artrite reumatoide, ela não determina quem eu sou. Ela veio pra me mostrar o que eu vou fazer vivendo com essas dores. Como que eu vou lidar com isso? Entende? Porque tem gente que fala assim, eu sou doente, eu sou isso aqui mesmo, não vai ter jeito, é uma doença que não tem cura, e aí, foda-se, eu vou sentar aqui e não tô nem aí.
vai ficar sempre com dor, vai ficar sempre doente, porque não tá disposto a ter o trabalho, a ter o empenho, a se desenvolver, a buscar o que te causou isso. Porque quando você vive uma realidade, independente de qual ela seja, com uma doença, é porque a vida tá querendo te mostrar alguma coisa. A vida tá querendo que você olhe pra alguma coisa que você não tá olhando. A vida tá querendo que ela cure esse troço aí em você. Porque enquanto você não curar esse negócio em você, eu vou continuar te dando pancada, minha filha. Sabe aquela coisa? Quando você não aprende, a vida te manda de volta, a vida te manda de volta, a vida te manda de volta. É isso. Nada mais é do que isso. Então, olhe pra isso, quem tem doença autoimune, e procure encontrar a raiz das suas emoções, de algo que não tá certo em você, de algo que você não tá fazendo de bom pra você, que fez com que a vida te apresentasse essa realidade, pra você lidar, e pra você tratar, e pra você buscar os meios. E é na jornada, é no caminho. Não tem ponto, foi daqui, foi pra cá, resolveu. Não, eu ainda tô no processo. Eu ainda tô descobrindo, eu ainda tô me desenvolvendo, eu ainda tô criando consciência a respeito de um monte de coisa. Todo esse processo, né, não só da doença autoimune, foi o que eu falei, essa semana eu tive que lidar com algumas dores emocionais minhas. Eu tive que confrontar algumas sombras minhas que eu não confrontava, que eu não fazia ideia, né? Que eu era a pessoa que eu tava olhando e falava, essa pessoa é assim, assim, assim. Mas na verdade era eu. Sou eu. Então eu tenho que curar em mim. A outra pessoa, né? Vamos falar de relacionamento, de se relacionar com outro, não só afetivo, tá, gente? Pessoa, família, filhos. Ela é só um personagem estrategicamente posicionado pra te mostrar o que você precisa olhar pra você. Então, quando a gente olha pro outro e algo do outro nos incomoda, é porque isso não tá certo dentro da gente. Então, qual que é o questionamento? Fala assim, o que eu preciso curar em mim que essa outra pessoa veio me mostrar? E eu vim essa semana, tanto que eu falei, eu chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado a respeito dessa situação. Chorei bastante. Porque realmente na correria eu tava vivendo minha vida no automático. Depois que eu vim falando aqui pra vocês que eu tô vindo de um outro processo de estresse, burnout, esgotamento e tal. Então tudo isso vai se juntando. Tudo isso de certa forma tem conexão. E tem conexão com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente quer pra gente, com o tipo de pensamento e de energia que a gente vem colocando pra gente da gente, ou não vem tratando, não vem mudando, não vem alterando. Então, nesses últimos anos, eu tenho feito todo esse processo com a doença e com os outros contextos que aparecem, as outras realidades que eu vivo, né? A minha realidade, mas as outras situações que vêm se apresentando pra mim. Então, quando há alguma situação que me incomoda, que me machuca, que me dói, vem pra mim, eu procuro olhar e falar assim, o que eu preciso curar em mim para que eu não atraia mais isso, para que isso não faça mais parte da minha vida. E eu só não vou agora desenvolver com vocês os exercícios práticos que eu venho fazendo, de que forma, na forma prática como que eu venho fazer, porque eu estou testando, tá? Eu estou testando, então eu só falo alguma coisa, só trago alguma coisa quando de fato eu testei, validei, comprovei e falei, não, agora dá pra eu transpor. Pois, mas você não vai ajudar a gente? Olha, eu já ajudo, porque volta e meia eu fico repostando algumas coisas nos meus stories de pessoas que têm me ajudado, de pessoas com quem eu tenho aprendido pra conseguir fazer toda essa transformação e esse entendimento, me trazer cada vez mais à luz da minha consciência aquilo que eu preciso melhorar em mim, para que eu possa de fato ser uma pessoa melhor pros outros, pro mundo. Então, fez sentido? Falei pra um caramba. Falei que eu falo pra caramba. Até aqui, tudo bem? Já deu pra dar uma clareza? Alguém tem alguma pergunta? Tem pouca gente aqui, mas as poucas pessoas, se alguém tem alguma pergunta do que eu falei, se conseguiu, se acompanhou até aqui, se fez sentido o que eu falei, se deu uma clareada no caminho, tirou um pouco da nuvem negra, porque, gente, quando a gente tá vivendo uma dor, seja ela emocional, seja ela física, é difícil a gente enxergar a luz no fim do túnel. Então é importante a gente ter pessoas que nos balizem, que nos dê suporte, escutar pessoas, não ficar procurando. Vai no lugar certo, vai na fonte, vai com quem entende, vai com quem já teve a experiência, pelo menos, para poder te ajudar. Não adianta ficar buscando recursos ou ficar tentando maquiar a dor, ficar tentando
Isso eu falo das dores emocionais e físicas, né? E eu não vou mentir pra vocês. Eu, nesses últimos meses, onde eu sofri esse esgotamento, que eu tava me sentindo mal mentalmente, e que eu vinha trabalhando algumas coisas, eu busquei recursos pra maquiar, sabe, pra varrer pra debaixo do tapete, só pra dar uma anestesiada? Sim! Gente, eu sou humana, eu não sou perfeita. Não é porque eu falo isso pra vocês, porque eu ajudo vocês nisso, ensino de certa forma, que eu sou uma pessoa que não falho. Óbvio. Vou falar pra vocês, eu vou abrir aqui, mas muita gente já sabe, quem tá mais perto de mim. Eu comecei a beber, não além da conta de ficar bêbada, trilouco, mas assim, eu bebia regularmente, às vezes só aos finais de semana, um dia na semana. Não, teve semanas que eu bebia todos os dias. Né? Que é isso? É fuga. É tentar anestesiar pra não querer lidar com aquilo que eu tava vivendo. Aí, outra coisa, né? Vivendo sob alto estresse. Eu fumei durante anos na minha vida quando eu trabalhava com evento, mas eu falo que eu não sou fumante, eu estou fumante. Ouvi. E aí, eu peguei eu peguei e falei assim, um dia eu peguei um maço de cigarro lá, agora no começo de janeiro. Falei assim, eu vou fumar esse caramba aqui. Que preciso de uma válvula de escape. Mas válvulas de escape nada mais são do que anestésico apenas, sabe? Só coloca o band-aid, não trata. Não me ajuda. Eu não tenho orgulho. Eu não sinto orgulho de falar que eu fiz isso, que às vezes ainda eu faço isso. Não sou orgulhosa. Mas eu tô sendo honesta com vocês. Eu não sou perfeita. Eu não posso falar pra vocês assim, olha, eu tô vivendo a perfeição. Não, às vezes eu pego um cigarro, fumo um cigarro, tô estressada. Não me orgulho, não acho bonito, não gosto. Ah, mas você faz? Faço, porque de certa forma eu venho sentindo essas dores, né, as emocionais, agora. E aí eu sou humana, gente. Eu também vou buscar ali meu meio de dar uma varridinha, de não ter que lidar. Mas ao mesmo tempo, todos os dias eu procuro olhar pra tudo isso e falar, o que eu posso fazer? O que não tá certo dentro de mim? Por que eu tô fazendo isso? Como é que eu vou buscar um meio pra melhorar isso dentro de mim? Então é buscar a raiz daquilo, né? E não ficar só tratando na superficialidade. Só tratar a dor como sintoma. Não, é buscar qual que é a raiz da dor. Qual que é a raiz da sua dor? Seja ela emocional ou seja ela física. Por que você acha que a vida te deu ali, quem tá aqui, te mostrou, te colocou nessa situação de fibromialgia? Por quê? Procura, se pergunta, mas é pra você. Não pergunta pra Deus. Pergunta pra você, que Deus vai te inspirar a encontrar a resposta. E Ele vai te dar os caminhos. E vou falar, não é certeiro, não é um caminho linear, não é um caminho que você segue uma linha reta, não. Você vai cair, você vai levantar, você vai tropeçar, você vai acertar, você vai errar. Só que entenda que isso tudo é um processo. E é importante que vocês aprendam, que você aprenda com tudo isso. E que você traga isso pra sua vida, não como sofrimento. Lógico que a gente sofre. Mas a gente passa pelo sofrimento. Fala assim, mas isso foi importante para eu aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, para lidar comigo mesmo. Que é o tal do autoconhecimento, né? E o autodesenvolvimento qual que é? É essa trajetória que a gente faz. Que a gente vai buscando recursos, buscando ferramentas, buscando meios para nos conhecer, para nos entender, para ver aquilo que nos incomoda, para tratar aquilo que não faz bem pra gente. Para que a gente não possa repetir, para que a vida não nos dê essa lição novamente e para que essa dor não seja vivida novamente. Que venham novas dores. A vida não é feita só de alegria e de leveza, né? Nós precisamos viver essas coisas para que a gente possa se desenvolver. Imagina, uma pessoa que não sente nada, uma pessoa que tem uma vida super alegre, que nada abala ela, psicopata, né? Psicopata, sociopata, né? Não tem sentimento, né? Porra nenhuma. O que ela se desenvolve? Nada, né? Aí ela se torna uma pessoa ruim. Ela pode parecer encantadora, autossuficiente, porque, né? A pessoa fala, o psicopata, né? A gente fala, é aquela pessoa que ela é encantadora, ela é sedutora, né? Mas aí, o que acontece? Dentro dela, ela não tem sentimento nenhum, né? Então isso aí não é bom, né? Uma pessoa que não sente. Quando você não sente, você não consegue lidar com aquilo. E aí você acha que aquilo é normal. E você vai agindo na vida daquele jeito. Entendeu? Então, quando eu falei essa semana, sinta a dor, né? A dor emocional, sinta a dor. Por quê? Porque aí você vai sentir, você vai conhecê-la, você vai tentar entendê-la e você vai começar a buscar ferramentas, meios e recursos para lidar com ela, para tratá-la, para minimizá-la.
como eu disse, umas demoram mais, outras demoram menos. Uma doença autoimune, umas demoram mais, outras demoram menos. Vai depender da sua disposição, do que você vai fazer, do quanto você vai se dedicar a se melhorar, né? É só você por você mesmo. Os outros são ferramentas, né? São meios para te auxiliar, para te dar suporte, para se balizar. Mas para tratar qualquer tipo de doença emocional, física, só depende de você e de mais ninguém. Ninguém pode fazer por você. Então, faça. Eu senti e por muitas vezes eu deixei sentir as minhas dores físicas bastante para que eu pudesse conhecê-las. Só falei assim, agora eu sei, vou lá ver o que eu posso fazer para melhorar. Fui buscando, através da alimentação, através da atividade física, através das minhas curas emocionais, das terapias e todos os caminhos que eu vim buscando. E uma das formas que eu encontrei de poder até... o que eu faço aqui, quando eu entrego para vocês, quando eu venho aqui falar para vocês, também é uma forma de me ajudar. Também é uma forma de me curar e me tratar. Porque se eu sei algo, se algo já fez bem pra mim, se algo eu já entendi, e tem outras pessoas que também estão vivendo coisas semelhantes, por que não eu entregar para essa pessoa, talvez, um caminho melhor, dar uma luz pra ela, acender ali uma lanterna, não é verdade? Então, ao conversar aqui com vocês, ao trazer isso pra vocês, é também pra mim um processo de cura, né? E de melhoria e de desenvolvimento. Eu aprendo com vocês todos os dias. Eu aprendo com as pessoas todos os dias. E até mesmo com as pessoas as pessoas com que eu mais aprendo são as pessoas que mais me desafiam. São as pessoas que mais me trazem incômodos. As pessoas que mais me trazem as sombras, que me ativam mais as minhas sombras. Porque aí eu vou falando o que eu tenho que lidar. Ficou bom esse aqui? Acho que eu me estendi demais, né? Que horas são? Ô, a Juliana Pardo que tá aqui, ela, já fiz uma palestra com elas, falei sobre maturidade, empreendedorismo, mas por que a maturidade é importante no empreendedorismo, o seu foi bem bacana. Ela me pediu, de lá pra cá, um monte de palestra, eu não consegui fazer, desculpa, Ju, mas agora ela me mandou mensagem essa semana à noite, falou, faz uma palestra sobre relacionamento. Falei, faço, Juliana, marca a data, só me avise, porque eu preciso deixar tudo preparado, que eu já deixo aqui na agenda marcado. E também falei pra ela, já tem que deixar o lookinho pronto, né? Porque eu não vou aparecer lá pra um monte de mulherada linda, maravilhosa, impecável, de qualquer jeito. Então, Ju, marca a data, tô à disposição. Mas marca logo, mulher, pra gente já colocar na agenda, pra eu já ficar, né? A live vai ficar salva. E depois eu vou pegar e colocar ela lá no YouTube. Pra que, eu sei que eu falo pra caramba, às vezes vocês aceleram o vídeo, fica mais fácil, né? Não, eu não fujo, é que não tava dando. Eu não tava, vou falar a verdade. É aquilo, eu não tava me sentindo... pra poder estar ali com tanta gente, que eu sei que a hora que eu tô ali em cima, falando com essas pessoas, existe uma responsabilidade, eu preciso ter uma entrega, assim, 110%, 150%, eu não tava me sentindo bem pra fazer isso, pra estar ali junto com vocês, tá bom? Mas agora eu já consigo respirar mais aliviada, então marca a data, e assim que a Ju marcar a data, eu falo aqui pra vocês, eu vou tentar ver a possibilidade de gravar essa palestra, para disponibilizar também, para fazer parte aí também daquilo que eu quero desenvolver para minha vida. Mas eu quero, talvez, não sei se eu ajudei alguém aí, se foi bom, se foi bom para vocês, mas fica um grande beijo, um ótimo sábado, obrigado para aqueles que estiveram presentes aqui nessa live, vai ficar salvo, vai pro YouTube, já falei isso mil vezes, ó lá. Vamos curtir o sábado, eu acho que eu vou tomar um sol, né, que hoje tá bom para tomar sol. E relaxar, né? Relaxar um pouco a cabeça. Vocês também curtam o sábado da melhor forma com que vocês puderem. E estou à disposição, me mandem directs. Quem tem meu telefone aí pode mandar mensagem. E eu tô aqui, à disposição para vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.